O que aconteceu aqui? Olha só, eu identifiquei o RV, agora eu vou identificar se isso é uma estrutura avançada lá no M1. Eu desço pro M1 e vejo que esse RV ele é uma estrutura avançada. Por quê? Porque olha só, a partir daqui o preço parou de romper topo. Então ele desce. Nessa descida ele captura isso aqui, né? Que foi esse RV aqui, ó. Ele captura isso aqui e além disso, ele gera mais um RV de baixa, capturando mais liquidez antes de quebrar isso aqui. Então temos uma estrutura avançada do M1. Beleza, tá conferido aqui. RV do M5, estrutura avançada do M1. Aí o que acontece? O preço vai, ó, não faz nenhum tipo de CL ou de movimento corretivo, né? Ele não faz aqui nenhum RV de alta, enfim, ele não mostra intenção nenhuma de respeitar esse fundo protegido aqui, ó. Porque ele desce de vez. Olha só, tem o RV do M5, ó. Pá. Só que o que acontece? O preço ele desce de vez, ó. Quebrando esse RV, virando o RV para baixo. Então, quando o RV ele é virado para baixo, significa o quê? Que a estrutura do M5, do M1, foi virada lá. Aconteceu um choque lá no M1. E aqui a gente confere. Ó, aconteceu o choque. Quando acontece o choque, a gente muda, né? Muda o viés. Então, aqui tínhamos um RV de alta e agora temos um RV de baixa, né? Que foi quebrado. Ó, RV de alta e esse RV foi quebrado. Então, aqui nós temos um topo protegido e um fundo que a expectativa vai ser que ele seja tomado. Então, topo protegido, fundo que provavelmente será tomado. Beleza. Tá conseguindo acompanhar até aqui, né? Tô sim, professor. Pronto. Aí, beleza. Eu tenho aqui o meu novo RV, o meu novo range gerado por essa quebra de RV, que vai ser trabalhado. Então, eu vou trabalhar ele aonde? Eu vou trabalhar ele dentro do M1. Primeiramente, né? Então, eu desço pro M1. Aí, primeiro, no próprio RV do M5, eu vou identificar os meus pontos de oferta, né? Dentro do próprio RV. Eu procuro se tem alguma ineficiência dentro dessa movimentação. Eu já vejo que praticamente não tem, né? Interessante é que se tivesse uma ineficiência acima dos 50% dessa movimentação, não tem. O que temos aqui é apenas esse pavio não mitigado, que ele serve também como uma zona de oferta, tá? Quando você não tem uma ineficiência que você possa marcar aqui acima dos 50%, né? Você pode marcar um pavio que não foi tocado. Então aqui nós temos um pavio não mitigado. Então eu marco ele como a minha zona de oferta máxima aí do time superior. Desses 3 times aqui, o M5 ele é o superior. Beleza, marquei. Aí sim, terminei o que tinha que fazer aqui no M5, marquei o topo protegido e marquei o fundo que provavelmente vai ser tomado, né? Lógico, para eu marcar isso aqui, eu ter marcado isso aqui, esse preço ele teve que, já tem demonstrado lá nos times menores que iniciou uma alta aqui, mesmo que não tenha feito CL. Então, para eu poder marcar isso aqui, eu tenho que ter esse movimento aqui. O mercado tem que parar de romper fundo para eu poder marcar isso aqui. Beleza. O que tinha de marcar no M5 eu marquei. Vou descer pro M1 agora. Desço pro M1, a zona que foi marcada lá, ó. Coincidentemente, aqui em M1, tem uma zona também, ó, de oferta, que gerou imbalance. Então, beleza. Aí, show de bola. O que eu vou fazer aqui no M1? No M1 eu vou primeiro analisar essa pernada de impulsão, que gerou essa quebra aqui, ó, né, que gerou o choque aqui. Pronto, eu vou analisar essa pernada de impulsão. Em que sentido? Em procurar os RVs, né, os recursos válidos de baixa. Aí eu vou fazer o mesmo exercício, né. O mercado iniciou uma queda. Eu vou logo identificando as ineficiências que deixou, ó. A ineficiência extrema foi essa daqui do M1, tá? Então aqui deixou outra ineficiência e pronto. Beleza, vou procurar meus RVs. O meu primeiro RV está aqui. E a partir desse RV, o mercado não gerou mais RV. Beleza. Aí a partir daqui, o mercado parou de renovar mínima e iniciou uma alta. O meu CL estaria no último RV, aqui, ó. Aí eu vou falar aqui pra você outra coisa que eu percebo que às vezes você fica um pouco perdido. Se o mercado, olha só, se o mercado inicia uma alta e aqui, vamos supor que esse RV, né, esse recuo válido, ele estivesse aqui, ó. Aqui, pronto. O único recuo válido que existiu nessa pernada, vamos supor que fosse aqui. Então, como é que eu posso considerar que iniciou a fase corretiva? Só quando isso aqui for quebrado? Não necessariamente. Se antes de chegar aqui, ó, preste atenção, se antes de chegar aqui, o mercado gerar um RV de alta, quando ele faz esse RV de alta, pronto, eu posso considerar que iniciou a fase corretiva. Tá entendendo? Tá tranquilo, professor? Pronto, quando o mercado tá, o último RV tá muito distante, ou até mesmo o último RV está aqui, ó, já praticamente colado no topo protegido, então não vai ter como, né, eu esperar o mercado fazer isso aqui. Né? Lógico, eu não vou pensar em operações compradoras aqui, a priori, né, porque a minha expectativa é que o mercado vai iniciar uma fase corretiva e finalizar essa fase corretiva, então nada de pensar em compras, né? Beleza, então mesmo que esse último RV esteja aqui, o mercado ele pode plotar no gráfico aqui um RV de alta. E a partir do momento que ele faz esse RV de alta, eu posso marcar isso aqui já como o fundo que possivelmente vai ser tomado, tá? Então, isso aí que eu queria mostrar pra você. Beleza, aqui o mercado fez o CL porque o último RV estava aqui próximo mesmo, ó, tá aqui. Então, o mercado subiu, ó,
fez o CL, indicando que iniciou a fase corretiva, e, além disso, ele fez aqui, ó, um RV de alta. Beleza. Ainda falta eu ir fazer aqui os meus passos no fluxo do M1. Aqui é a estrutura do M1, mas o fluxo é os 15 segundos. Então, todos esses RVs que foram montados aqui, ó. Todos esses RVs que foram montados aqui, ó. Isso aqui é a estrutura forte dos 15 segundos, tá? Assim como essa estrutura aqui foi virada dos 15 segundos, né? Que foi feito o CL aqui, só que lá nos 15 segundos foi uma estrutura forte que foi virada, ou seja, aconteceu um choque. E quando aconteceu o choque, o mercado gerou outro 15 segundos de alta aqui, ó, tá? Então o mercado virou, né? Fez o choque de fluxo, que é o nosso queridinho CL. E ao mesmo tempo ele gerou um RV de alta aqui, gerando um 15 segundos aqui. Beleza. Então, basicamente o que tinha para eu ver aqui no 1 minuto, eu já vi. Mas, um detalhe. Quando o mercado gera, toda vez que o mercado gerar um RV, aqui o mercado não gerou um RV, ó, toda vez que o mercado gerar um RV, você tem que dar devida importância para esse movimento. Quando o mercado gera um RV, você vai procurar as ineficiências que o mercado deixou nessa movimentação de impulsão desse RV. Aqui eu já vejo de cara, ó, que o mercado deixou uma zona de ineficiência aqui, nesse RV, tá? Outra aqui, ó. Mas lógico, eu vou dar importância mais na zona que foi mais extrema, né? Que foi mais ali próximo realmente do fundo gerado, ali do fundo protegido. Então, logo de cara aqui, quando eu encontro esse RV, aqui, eu já vou tendo a malícia de quê? De marcar as minhas zonas que foram ineficientes aqui, ó. Eu marquei aqui de roxo, tá vendo? Já vou marcar isso aqui. Isso aqui, ó, é a minha zona extrema do M5, marcada no M5, né? A minha zona de oferta do M5, tá marcada aqui. E aqui logo acima tem uma ineficiência do M1, que basicamente tá no mesmo ponto aí do M5. Então, confluiu. Beleza. Identifiquei isso aqui. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou descer lá para os 15 segundos, né? E vou monitorar agora a estrutura avançada lá nos 15 segundos, que foi gerado por esse RV aqui, ó. Pronto. Eu vou monitorar isso aqui, ó. Porque, querendo ou não, isso aqui é um RV aqui, só que lá nos 15 segundos é uma estrutura avançada. E toda estrutura avançada, ela tende a fazer o quê? O seu ciclo, tá? Por mais que eu seja que isso aqui, ele vai ser apenas um obstáculo, tá? Eu sei que isso aqui, pela minha narrativa macro, né, que é de queda, eu sei que isso aqui vai ser apenas um obstáculo. Mas isso não tira o poder desse ranger aqui, dessa estrutura avançada lá nos 15 segundos, dele concluir o seu ciclo e fazer sua movimentação de reação. Então eu tenho que ficar atento ao quê? Por isso que eu tô falando aqui, ó. Marque as ineficiências deixadas aqui nesse RV. Igual eu fiz no M5, quando eu iniciei a análise, eu marquei o RV logo, o RV não, a ineficiência, se não houver, eu vou marcar pavios não mitigados, né, que estejam ali em uma zona PXD. Aqui, da mesma forma, eu não posso negligenciar isso aqui, tá? Porque isso aqui vai ser um ponto que o mercado pode sim reagir, porque estamos trabalhando em um range, em uma estrutura, tá? Então, beleza. Vou descer lá para os 15 segundos, que é o nosso terceiro time. Aí aqui nos 15 segundos, ó, eu vejo aquela estrutura que foi. Deixa eu marcar logo lá. Vou marcar aqui marcar de azul mesmo, ó. Aliás, eu vou marcar de... Sacou aqui, para indicar que foi o nosso CL. E foi uma estrutura dos 15 segundos. Independente de ser uma estrutura forte ou não, eu vendo esse RV aqui, isso aqui eu considero o CL. Então eu vou descer lá para os 15 segundos, ó. Aqui, de fato, foi um movimento que varreu liquidez, ó. Porque aqui teve um recuo válido, ó. Esse movimento varreu esse recuo válido e depois quebrou ali embaixo, ó. Então é uma estrutura avançada, né, dos 15 segundos que foi virada para alta, ou seja, aconteceu o choque, como eu falei. Quando acontece o choque aqui, ó, o mercado desce, que foi aquele RV lá que a gente viu, ó, o mercado desce, captura a liquidez aqui, ó, porque aqui o mercado vem, gera esse RV aqui, e esse movimento aqui captura isso aqui. Então, estrutura, quando faz essa quebra aqui, ó, estrutura avançada aqui vista nos 15 segundos, beleza. Aí entra aquilo que eu falei pra você, beleza, vou monitorar essa pernada de impulsão dos 15 segundos. Chegou na minha zona de oferta máxima, lá no meu time superior, aqui, ó. Já mitigou. Agora vem aí praticamente a última etapa, né, de análise, que é o quê? Eu vou esperar um choque de fluxo, primeiramente. Olha só. Primeiramente eu vou esperar um choque de fluxo nesse time aqui, no último time. Que é o último time. Eu vou esperar um choque de fluxo, um CL aqui. Beleza. Eu monitoro essa pernada. Aqui. E vou procurando aí os meus RVs, tá? Ó, primeiro RV. Segundo RV. Terceiro RV. Onde foi que quebrou? Aqui. E o último RV foi esse aqui, ó. Pronto. A partir daqui, o mercado já mitigou minha zona de oferta máxima. E agora ele quebra para baixo aqui, ó. O que significa isso aqui? O que significa essa quebra? Esse CL aqui. O que eu digo que às vezes você está se perdendo é isso. Esse CL aqui significa que finalizou a fase impulsiva desse ranger aqui, ó. E iniciou a fase corretiva dele. Iniciou a fase corretiva desse ranger aqui, ó. Tá?
Então, quando acontece esse CL, você não vai ter como dizer já que isso aqui vai ser tomado. Por quê? Porque, a priori, quando o mercado faz essa quebra de fluxo, esse choque de fluxo, ele está fazendo o pullback da estrutura anterior. Então, ele iniciou a fase corretiva desse ranger aqui, ó. Por mais que eu saiba que isso aqui tende a ser apenas um obstáculo do preço, mas você tem que se atentar ao quê? Que, querendo ou não, isso aqui é um ranger, é uma estrutura avançada, tá? É uma estrutura avançada. Então, quando acontece esse CL, cuidado, não pense já que o mercado vai vir tomar isso aqui. Porque o mercado só vai vir tomar isso aqui quando acontecer o quê? Quando isso aqui for virado. Ó. Quando isso aqui for virado. Porque o fluxo que está sustentando aqui no M1 é esses RVs aqui, ó. O mercado só gerou esse RV, que é a estrutura avançada lá dos 15 segundos. Então, lá nos 15 segundos, indica que isso aqui vai ser tomado, de fato, quando isso aqui for virado. Tá vendo? Então você tem que ter cuidado com isso aqui, ó. Com isso aqui. Quando acontece esse CL, não pense já que isso aqui vai ser tomado. Primeiro, professor. Sim. Mas então, quando ele faz esse CL aí de baixa aí, e ele vem buscar aí acima da 61.8 da FIB, faz o padrão 1, 2, 3 de alta ou de baixa, eu não posso vender então? Pode vender, sim, pode. Mas o que eu tô falando é para você ter cuidado. Que, olha só. Quando acontece esse padrão aqui, quando acontece isso aqui, ó, esse CL, se o mercado quebra e ele vem buscar aqui, ó, você pode fazer a operação sim. Tá corretíssimo isso aqui. Só que aí você tem que notar o quê? Por isso que eu falo, preste atenção se nessa movimentação de correção tem alguma estrutura avançada, alguma estrutura válida. Por quê? Porque essa estrutura ela pode fazer uma reação no preço. Porque, tipo, beleza. Aqui o mercado fez o CL. E aí você vai ficar aguardando, né, ele fazer uma correção de FIBO. Você vai estar aguardando, porque ele alinhou, né, ele mitigou aqui a zona de oferta máxima e fez um choque de fluxo. Só que o que você tem que ter cuidado é que esse choque de fluxo foi para fazer o pullback dessa estrutura. Então você não vai pegar aqui de qualquer forma entrada de venda. Você tem que ver nessa estrutura aqui, ó, de que foi gerada, a estrutura avançada aqui dos 15 segundos, isso aqui, ó, a minha zona de oferta dela, a minha zona de demanda dela, porque aqui o mercado vai reagir. Então, só tenha cuidado com isso aqui, ó. Cadê? Só tenha cuidado em o mercado gerar, por exemplo. Olha só. O mercado vem, faz a quebra, faz o CL, faz aqui, chega aqui, gera sua entradazinha. Beleza, você fez sua entrada. Aí o mercado vem, desce, quebrando isso aqui, ó. E aí o mercado deixa uma zoninha de oferta aqui. Cuidado quando for pegar isso aqui. Por quê? Lembre-se que tem um range, uma estrutura avançada aqui. E que esse movimento aqui chegou a mitigar a minha zona, né? A zona a zona aqui, ó, de demanda dessa estrutura. Então, cuidado, entendeu? Tenha cuidado só nessa questão de, ó, fez o CL, beleza, eu posso sim pegar, tá corretíssimo aqui, tá correto. Você vai pegar no reteste aqui, né? Fazendo todo o passo a passo lá que a gente passa. Mas, quando o mercado quebra novamente para baixo, aí você tem que ficar de olho aonde? Fica de olho nisso aqui, ó. Porque aqui nós temos um fundo protegido, tá? Então não, você fica... Eu entendi. No caso aí você quer dizer para mim tomar cuidado porque o preço pode reagir numa região de demanda aí e virar estrutura, né? Pode. Então esse fluxo aqui, ó, quando o mercado chegar nessa região, ele pode virar o fluxo. E se ele vira o fluxo, você não pode mais pensar em vendas aqui não. Porque o mercado pode segurar esse fluxo até virar estrutura. Porque o que vai indicar realmente que isso aqui vai ser tomado é na virada disso aqui, ó. É se o mercado manter o fluxo até virar isso aqui. Virou isso aqui, aí pronto, isso aqui vai ser tomado. Porque é a hierarquia dos times. Ó, o M1, o fluxo do M1 é montado por RVs. Né? Como todo o time, o fluxo do M1 ele é montado por RVs. Tá aqui, ó. Ó, isso aqui é o fluxo do M1. Então, o mercado mitiga sua zona aqui de oferta. Então, a certeza que eu vou ter que isso aqui vai ser tomado é quando o fluxo visto aqui no M1 for virado para baixo. Então, tudo que aconteceu aqui dentro, ó, essa movimentação toda que aconteceu aqui dentro, ainda não tinha indicado que isso aqui ia ser tomado, não. Só indicou que isso aqui ia ser tomado quando isso aqui, ó, foi virado. Tá conseguindo compreender isso? Então, você pode pensar em vendas aqui? Óbvio, aqui é corretíssimo, né? A gente vai pensar em vendas assim, aquela primeira venda, né? A venda de virada de fluxo. Tá aqui, ó. Inclusive aconteceu. Ó, a venda de virada de fluxo. O mercado fez aqui essa estrutura avançada, né? Manteve esse fluxo, aí quando ele vira esse fluxo, tá corretíssima aqui uma entrada. É a entrada padrão aí, a entrada ouro da gente, né? Quando o mercado vem. Então, agora, a partir do momento que o mercado inicia uma nova queda, né? Porque gera aqui faz aqui entrega a sua vitória aqui, aí você tem que ter cuidado, porque, opa, agora eu vou ser cauteloso, porque o mercado está numa zona de demanda de uma estrutura avançada. Então, eu vou ter mais cautela. Porque até que isso aqui seja virado, o mercado pode virar o fluxo e continuar esse fluxo até virar a estrutura, até fazer realmente o choque da estrutura principal. Então, tá conseguindo entender o que eu tô querendo falar? Tô sim, professor. Pronto, então, o melhor dos mundos, a melhor entrada que tem,
sempre vai ser a primeira após o CL. Essa aqui vai ser a melhor entrada que tem. As próximas entradas você tem que ver se onde é que está o fluxo realmente, o fluxo dessa movimentação. O fluxo que eu digo não é o fluxo dessa estruturazinha aqui. Essa estrutura aqui é o fluxo do M1. Então você tem que ver onde é que está o fluxo do M1. Porque aqui nós estamos em uma estrutura avançada do M1. Estamos trabalhando uma estrutura avançada do M1, tá? Então, os 15 segundos é apenas o fluxo do M1. Estrutura e o fluxo. Então, sempre você tem que fazer essa leitura. Eu tenho que esperar a virada do último RV do M1 para confirmar que o próprio M1 vai ser concluído o seu ciclo. Que realmente isso aqui vai ser tomado. Enquanto o mercado não virar o fluxo do M1 visto pelo M1, eu apenas estou trabalhando com uma expectativa, uma probabilidade de que isso aqui é um obstáculo. Tá? Então, só pra gente ter cuidado com essa questão. Porque olha só onde o mercado realmente reagiu. Tá vendo? Ó aqui, ó. A ineficiência que eu marquei que foi gerada por esse RV. Olha onde o mercado reagiu. E ele inclusive deu uma entradazinha lá, que aqui deixou a ineficiência do M1, que lá nos 15 segundos não era visto, ó. Tá vendo? A ineficiência do M1. Então, o mercado fez o CL, ó. Fez o CL dessa estrutura aqui. E aí ele gerou toda essa movimentação aqui, ó. Chegou até a mitigar essa zona de demanda. E ele vira o fluxo. Tá, ó. Ele vira o fluxo aqui, ó. Fluxo de queda. Quando ele vira esse fluxo, por que ele virou esse fluxo? Pra realmente mitigar isso aqui, ó. E depois continuar a sua queda. Então, olha só como o mercado reagiu. Porque aqui nós temos um range lá nos 15 segundos, tá vendo, ó? Olha só como o mercado reagiu aqui, ó. Ó, tá vendo? Por mais que eu sei que isso aqui vai ser um obstáculo, mas eu tenho que ter cautela. Eu não posso ficar fazendo vendas adoidado aqui, não. O interessante sempre é essa primeira venda aqui. Isso aqui é o melhor dos mundos. Fez o CL, retestou no 50%, principalmente se tiver ineficiência. É o melhor dos mundos. Agora chegou aqui, opa, vamos dar aí uma atenção especial, porque o mercado chegou numa zona de demanda de um range de uma estrutura avançada. Então vamos ter cuidado. Então eu vou esperar o quê? O melhor que tem que se fazer aqui é esperar o quê? O mercado, ele virou o fluxo, ele não virou o fluxo aqui pra alta novamente, ó? Não foi? Foi. Pronto, aí o que eu espero? Pra confirmar que eu posso continuar com vendas, que ele vire o fluxo novamente. Onde foi? O que é que tá mantendo? Qual é a estrutura que manteve esse fluxo? Olha só. Preste atenção aí. Ó. O mercado fez o CL e manteve um fluxo de baixa. Tá aqui, ó. Ó. Manteve um fluxo de baixa aqui, ó. Olha só. Ele virou pra alta esse fluxo. Virou pra alta e fez aqui, ó. Outra RV de alta. Então eu só posso pensar. Aqui ele mitiga lá a zona, ó. Né? A zona do M1 que ficou em aberto. E após isso, ele vira o fluxo novamente. Opa, quando ele vira o fluxo novamente, aí sim eu posso pensar em vendas. Tá? Posso pensar em vendas. Então é isso que eu digo, que a gente tem que ter cuidado. A gente tem que ter cuidado com essa questão de que o mercado, muitas vezes, ele faz um CL, mas ele está trabalhando dentro de um range, de uma estrutura avançada. Então a gente tem que ter cuidado, tá? Então por isso que eu falo para vocês fazerem esse passo a passo, de ir pegando sempre do time maior para o time menor, porque aí vocês não vão cair nisso. Se você sabe que aqui tem um RV, ó. Então isso aqui é o que está mantendo esse fluxo de alta, esse RV aqui. Enquanto isso aqui não for virado, não for quebrado, eu não tenho o meu CL dessa estrutura aqui, ó. Consegue entender que eu tô falando que o CL dessa estrutura aqui, ó. O CL dessa estrutura aqui do M1, o CL de alta foi aqui, o CL de baixa tá onde? Me diz aí. O CL de baixa estaria aqui, no último RV. Entendeu? Então sempre tem que ter cuidado com isso aqui, ó. Aí, quando o mercado faz aquele CLzinho lá no time inferior, é o CL de quê? De que indicou a fase corretiva desse RV, que é uma estrutura forte dos 15 segundos. Então eu tenho que ter cuidado. Não, eu entendi. O último CL que faz lá é porque vai iniciar a fase corretiva dessa interna aí, ó. Isso, da estrutura forte dos 15 segundos. Exatamente. Só que ela é interna, né? Isso, tendo como referência o 1 minuto. Mas lá nos 15 segundos, ela é uma estrutura avançada. Nos 15 segundos. Então, ela serve como liquidez para o M1. Mas, de qualquer forma, estamos falando de uma estrutura avançada. Então, ela pode sim gerar as suas reações nos seus pontos ali, como geralmente o range faz. Tá? Olha aqui, ó. Se você notar, ela fez aqui um ciclozinho. Só que, lógico, a gente tá no viés de baixa, né? Mas a estrutura fez um ciclo, ó. Fez o CL de baixa, aí iniciou a fase corretiva, não foi, ó? Não iniciou a fase corretiva? Quando é que finaliza a fase corretiva? Quando mitigar a zona time maior, que eu marquei no M1, e fazer o CL de alta. Tá aqui, ó. Tá vendo? Então aqui indica que finalizou a fase corretiva. Então, esse fluxo teria que ser mantido até virar isso aqui, ó. Não é isso? Ô, professor, mas aí, ó, ele finalizou a fase corretiva aí, né, e fez o CL de alta. Você viu que o preço ele sobe e ele vem retestar aí e continua. Aí eu não poderia entrar, né, porque o viés é de baixa. Como é? Aqui? Sim, é exatamente o que eu tô falando. Por mais que o mercado fez isso aqui, se ele viesse retestar aqui, ó, não pega isso aqui não, cara, porque o nosso viés é de baixa. E o M1, ele é superior aos 15 segundos, então o nosso viés é de baixa
E o nosso viés está num time superior, que é o M1. Então, não, você não, por mais, eu sempre repito, por mais que o mercado vá fazer uma reação, aqui o mercado fez isso aqui, iniciou a fase corretiva, gerando aqui os seus RVs de baixa. Tá aqui, ó. O mercado quebra isso aqui para cima, indicando que finalizou a fase corretiva desse ranger aqui, ó. Né? Fez isso aqui, faz um RV de baixa, de alta, né, aliás. E aí ele vem aqui, ó, você não pode marcar uma FIBA aqui e pegar operações aqui. Por quê? Porque o nosso viés é de baixa. O que é melhor você fazer? O mercado virar esse fluxo, esperar o mercado virar esse fluxo para pegar a venda. Ó, foi o que ele fez, ó. Veja. Temos esse ranger. Iniciou a fase corretiva. Tô monitorando aqui. Mitigou a zona do time superior, que foi do M1, e fez o CL de alta. Finalizou a fase corretiva. Beleza. Então a expectativa é que isso aqui vai ser tomado. Só que a gente sabe que isso não vai. A probabilidade maior é que isso não aconteça, porque estamos num viés macro de baixa. Então, o que eu vou esperar aqui? Eu vou esperar simplesmente o fluxo que virou para alta aqui virar para baixa. Ó, quando ele vira para baixo aqui, ó, aí eu posso até pensar em vendas aqui, ó. Ele não virou para baixo aqui? O fluxo? Entendeu? Porque o nosso viés não é vendedor. Independente de qualquer coisa, você só pode pensar em vendas aqui. Pensar em compras é extremamente agressivo. Extremamente agressivo. Então, virou o fluxo, beleza, iniciou a fase corretiva desse range, mas eu sei que o meu viés é de baixo, então o que eu vou esperar? Peraí, isso aqui tá errado. Eu não vou pensar em compras aqui, eu vou esperar esse fluxo virar pra baixo pra eu poder pensar em vendas. E foi o que aconteceu. O mercado vem, ó, faz esse RV de alta. Ele fez esse RV de alta só pra mitigar essa zona aqui, ó, que tava em aberto lá no M1. Aí, olha só, você alinhando já isso aqui com o viés, olha só, aqui o mercado ofertava outra entrada pra você. Se, por exemplo, o mercado não ofertou essa entrada aqui, ó, como ele fez o CL, só que ele não veio retestar, não foi aqui, ó. Beleza, você espera. O mercado vai ofertar alguma entrada nesse interstício de tempo. Então, o mercado vai, você só observa. Opa, o mercado chegou na zona de demanda, ele vai reagir. Tô esperando essa reação. Aconteceu onde? Aconteceu aqui, ó. Beleza, finalizou a fase corretiva desse ranger aqui. Isso aqui vai ser tomado? Não tô com esse pensamento. Por quê? Porque o meu viés é de baixa. Então, eu vou esperar o fluxo que se colocou para alta se colocar para baixa aqui, ó. O fluxo que se colocou para alta foi esse aqui, ó. Então, quando ele se coloca para baixa e inclusive mitigou uma zona com ineficiência do M1, aqui eu penso em vendas. A favor de que isso aqui vai ser virado. Tá entendendo? E aí o mercado ele continua com o seu fluxo vendedor até virar a estrutura. Olha só. Virou. Aí, ó, fez isso aqui, não quebrou aqui ainda. Ficou aqui dentro, fazendo internas, quebrou. Pá. Aí ele continua, né? Continua. Até vem aqui, ó. Depois, com certeza deve ter vindo fechar alguma ineficiência de um time inferior que ele ficou em aberto. E depois ele vira, realmente. Mas até então, ó, eu tenho que ser cauteloso, porque só indica que realmente isso aqui de fato vai ser tomado quando isso aqui ser virado. E só foi virado aqui, ó. Quando o mercado faz essa grande movimentação aqui para alta, ó. Movimento clássico de captura de liquidez. E aí sim ele quebra. Pronto. Quebra, aí indica que isso aqui vai ser tomado. Então é só ter essas cautelas, sabe? Essas cautelas aí que eu falo de prestar atenção nessa fase corretiva. Quem é que tá mantendo esse fluxo aqui? Quem é que tá mantendo esse fluxo, essa estrutura aqui de alta? Pra eu não pegar vendas aí em momentos que o mercado pode sofrer uma reação, como foi, por exemplo, aqui, ó.